acontece à nossa alma depois da morte? A morte é o fim da nossa existência? O que a Bíblia diz sobre a morte? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, do 19 ao 31. Baseados na história do rico e do mendigo, de Lucas 16, versículo 19 ao 31, podemos afirmar que, após a morte, vamos para o céu ou para o inferno. Fica claro aí no versículo 22 e 23. Não há meio termo. Ou estamos salvos ou estamos perdidos. Não há lugares intermediários. Você vai ler a Bíblia inteira e não achará lugares intermediários. Ou se está salvo ou se está perdido. Antes da morte de Jesus, todas as pessoas ao morrerem, boas ou más, eram levadas para o mesmo lugar, o Seol, do hebraico, ou Hades, do grego, cuja tradução mais próxima é mundo dos mortos, além, ou mundo invisível. Esse lugar era dividido por um enorme abismo, de forma que era impossível transitar de um lado para o outro. De um lado ficava o paraíso e do outro o inferno propriamente dito. Eles estavam separados, mas no mesmo lugar. Quando Cristo esteve 3 dias morto, ele esteve nesse lugar. Ele mesmo disse ao ladrão na cruz: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Desde os tempos de Adão, todos os que morriam desciam a esse lugar. Lá, Cristo, durante o tempo que esteve morto, anunciou sua vitória na cruz aos espíritos em prisão. Onde está isso? 1 Pedro, capítulo 3, 18 ao 20. Depois a gente vai ler esse versículo. Expôs a derrota de Satanás publicamente. Colossenses 2, do 13 ao 15. Tomando as chaves do inferno e da morte das mãos dele, e tirando-lhe toda a autoridade que tinha sobre os filhos de Deus. Apocalipse 1, versículo 18. Ao ressuscitar no 3º dia, ele levou consigo o cativeiro. Os justos que antes estavam afastados de Deus na morte, agora foram transportados para o céu, para a presença de Deus. Romanos 8, 38. E Efésios 4, do 8 ao 10. Filipenses 1, 21 ao 23. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11. É interessante que nessa ocasião muitos justos ressuscitaram em Jerusalém, um grupo que Paulo chamou de primícias, Mateus 27, 52 ao 53, 1 Coríntios 15, 23. Agora o paraíso não está mais no Hades, aquele lugar agora é um local onde apenas os ímpios são deixados atormentados, à espera do lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. Olhe, meu amigo, a seriedade de tudo isso. Cristo está te alertando e te chamando para tomar a decisão mais importante da sua vida. Entregar a sua vida a Jesus. Só Jesus pode nos separar para Ele e nos livrar do inferno. Mateus 25, 31 e 32. E o versículo 46. Sobre a questão do inferno, como alguns gostam de expor, de falar, se
não pode haver um inferno eterno, porque senão Deus seria um tirano, injusto e tal. Eu tendo a crer que o fogo é eterno, a punição não. Essa é proporcional aos pecados que cada um cometeu. Lucas 12, 47 e 48. E de novo, 1 Pedro 3, versículo 18 ao 20. Após a morte, somos julgados, versos 23 ao 25. Muitos levam a vida achando que nunca vão se apresentar diante de um Deus que é justo juiz. E ainda que escapem da justiça humana, não escaparão da justiça divina. Foi o que aconteceu com o rico, na história contada por Jesus, que enfrentou um julgamento que lhe trouxe condenação eterna. Após a morte, somos separados. Versos 26. Jesus nos ensinou que após a morte é colocado um grande abismo que separa os salvos dos condenados, e que não haverá mais volta, e ninguém mais poderá mudar de lugar. Após a morte, somos conscientizados. Versos 27 ao 30. As pessoas que passam por alguma experiência de grande perigo de morte geralmente mudam a sua concepção de vida e passam a encarar a morte com seriedade, respeito e grande temor. Elas são conscientizadas de sua finitude, a fragilidade da vida humana. O rico da parábola contada por Jesus vivia completamente desligado da realidade da morte, e quando foi surpreendido por ela, aí é que foi conscientizado de que o seu entendimento acerca da morte e por consequência da vida estava errado, mas lamentavelmente não dava mais para mudar. Ele até tentou ajudar os seus irmãos a se livrarem daquele lugar de tormento, mas não tinha mais jeito. No entanto, para isso Jesus veio ao mundo, para nos livrar da morte eterna. João 3, versículo 16, onde é dito: porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, leve a sério o seu relacionamento com Deus. Receba Jesus agora como seu Senhor e Salvador, se você ainda não o fez.